Sexo na terceira idade. Pode isso, Fátima? Para me ajudar a responder essa pergunta, que eu acho que está todo mundo curioso, eu estou com uma artista plástica, sexóloga, Miriam Rossi. Quem és tu, Miriam? Olá, Fátima. Olá, você que está aí do outro lado. Prazer imenso estar aqui com você. Então, sou Miriam Rossi, artista plástica, sexóloga e idealizadora da Sexy Home, que é uma loja online que leva até você momentos especiais. E hoje vou responder a sua pergunta. Então, você tem feito alguns eventos para a terceira idade, né? Para 50 mais, 60 mais. E eu te pergunto, como que está essa mulher de 60 mais, esse homem de 60 mais? Como que está a intimidade dessa faixa etária? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pode realmente fazer sexo na terceira idade? Pode, Fátima. E eu vou te falar, é um universo novo para mim, mas que eu estou amando de paixão cada momento, cada articulação, palavra, encontro. É lindo você ouvir cada pessoa trazendo sua experiência. Então, eu frequento lugares onde esse público 50 a mais fala de sexo abertamente. E é muito legal, muito, muito interessante. A maioria mulheres viúvas, então sozinhas, elas não querem nem falar, não, isso não é para mim. Mas outras já têm namorado, também o seu parceiro hoje 60 a mais, 50 a mais. Inclusive, até me chamou a atenção uma matéria que eu vi, falando que está tendo muito mais casamento na faixa etária de 50 a mais. Sim. Então, quer dizer, se há casamento, provavelmente há intimidade, há relação sexual. Né? Inclusive no meu livro Sexo, Amor e Sedução, eu tenho um capítulo que eu falo do sexo na terceira idade, né? Que é diferente quando você tem 30, 40 anos, mas eu acho que a terceira idade, vamos falar melhor idade, né? Melhor idade, isso. Preza muito mais a qualidade da relação sexual do que quantidade. Sim. Como é que estão essas mulheres? Você que está com esse grupo direto? Tá. Então, assim, nós conversamos bastante sobre a higiene, tá? Porque as infecções nessa faixa etária também aumentou bastante. Porque são pessoas resolvidas na vida, financeiramente, alguns perderam seu parceiro, sua parceira. Então, é uma nova vida. E as infecções, elas começaram a aumentar porque não se previne, não usa mais uma camisinha. E eu costumo falar muito de higiene, então por isso que eu trouxe para te isso mostrar. É bacana, né? Porque até essa faixa etária, ela não teve a educação sexual que hoje em dia tem. Eu sinto isso muito quando eu faço evento. Quando vem uma senhora falar comigo, ela fala, nossa, que bom que hoje tem isso, no meu tempo não tinha. Sim. Quer dizer, ela desconhece totalmente acessórios, cosmética íntima. E antigamente não se podia falar de sexualidade, né, Miriam? A gente não podia fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. De forma Então, alguma. hoje a gente vê nas redes sociais, a gente vê televisão abordando, né, a sexualidade de maneira séria. Lógico que tem aquele, né, que avacalha, Sim. Mas tem aquelas pessoas que realmente orientam, né, corretamente. E eu acho que é um novo mundo para eles também, tudo isso que você vai mostrar, tudo isso que você trouxe. Um novo mundo. Você falou uma coisa perfeita, porque assim, conversando com algumas mulheres, os problemas como incontinência urinária é muito maior do que para os jovens, né? Sim, a musculatura, né? Sim, e hoje um vibrador, um brinquedo, ele não serve somente para estímulo. Você utiliza, é indicado por médico, para emitir ondas no canal vaginal para que contraia e diminua essa incontinência urinária. Porque é normal, é comum acontecer. A falta de uma relação. O próprio exercício, né? O pompoar, a gente fala muito disso, Sim. que não é só para a sexualidade, ele é para a saúde.
Sim. Você vê esse bullet, Fátima? Eu gosto muito de mostrar. Ele serve para emitir as ondas no canal vaginal para diminuir, para ir contraindo, fazendo o exercício de pompoarismo. A vibração dele suave, ele é cônico, dá uma olhada. E olha o material. Nossa, isso é novidade. Ele gostou de onde liga isso aqui? Embaixo. Eu estava tentando antes de te passar, mas segura uns segundinhos. Ainda não ligou, Não liga deu? aqui. Deixa eu ver aqui. Então a vibração dele, ela é bem simples. Ah, tá vibrando agora. Olha, eu vou colocar, não sei, eu vou colocar aqui na Na mesa, vamos ver se mesa, dá para ouvir o isso. barulho. Tá dando, produção? Tá dando? Nossa, e como que, no caso, as senhoras, né, encaram isso? Algumas, foi o que eu falei para você, elas não querem nem pegar na mão. Outro dia, numa aula, eu ouvi assim, nossa, mas é muito pequeno esse. Então, é surpreendente. É um mundo que você fica dividida. É porque a gente, às vezes, vai com tanto cuidado. Eu já fiz alguns eventos, somente o chá de lingerie, que tem família. Lógico. E tem aquela vozinha, eu nunca vou esquecer. E todo mundo, quando eu vou fazer um chá de lingerie, a pessoa conversa com a minha assessoria para saber o que eu vou falar, escolher o tema, como vai ser abordado, até para não chocar ninguém. Sim. E todo mundo estava preocupada com a vozinha. É muito engraçado isso. E ela, Miriam, foi a que mais curtiu. Ela, inclusive, foi dançar. E ela brincava assim na hora da cadeira, tá? Aqui tá o Francisco Coco, ela fazia. Uhum. E todo mundo preocupado dela se chocar com o que foi mostrado, com o que foi falado. Não, e ela virou para todo mundo e falou, meninas, que bom que hoje vocês têm isso. Sim. Porque no meu tempo eu não tinha, então eu poderia ter sido muito mais feliz, né? Se eu tivesse orientação, se tivesse a cosmética íntima que tem hoje, que ajuda também, Claro. né? E se tivesse os acessórios, até para que elas conhecessem o corpo. Tem muita mulher nessa faixa etária que nunca chegou ao orgasmo. Sim. Não sabe o que é. Tem muito medo, né? Tem vergonha, Não, né? E não sabe como ter um orgasmo. Porque o parceiro lá atrás, ele mesmo acabava não incentivando, sabe? Era aquilo, né? Ele tinha a Quero te esposa para usar. cuidar dos filhos e a amante para dar o prazer, né? É. Ou senão ele iria, como eles brincavam naquela época, da casa da luz vermelha, né? Isso. E quando você dá esse tipo de reunião ou de bate-papo, por onde você começa? Começo pela higiene, que Então- é a primordial. E depois do que acontece com ela, o que aconteceu no passado e que isso pode prejudicar o presente dela. Outro dia eu estava conversando com uma das senhoras que ela disse que hoje já é viúva, tem 84 anos, e hoje ela se arrepende muito de ter deixado de namorar o marido, que ela ficava emburrada quando ele não fazia alguma coisa para ela, e a primeira coisa que ela Elas dizia misturam, era não. né? Quando elas estão bravas, elas não querem pôr uma lingerie bonita, não querem fazer nada, quer dizer, ela está agredindo a si A própria. si próprio. Então, uma das coisas que ela se arrepende é isso. Foi a que disse que, nossa, é pequeno esse. Então, ela, no passado, tinha momentos felizes com o marido, e ela casou virgem, no caso, mas hoje se arrepende justamente de ter falado várias vezes não para ele. Nesse grupo, muitas mulheres ficaram viúvas cedo. Então, passa a não conhecer o que é o prazer. Eu acho que, eu sempre falo que a importância da autoestima é fundamental. E desde que eu comecei esse trabalho, esse ano eu completei 30 anos de carreira, sempre as mulheres que me procuravam eram acima de 40. Sim. Nunca foram garotas. E eu sempre falei da importância dela gostar dela, porque eu até brinco que a mulher de 50 é o antigo 40. Sim. A de 40 é o antigo 30. Porque eu sigo algumas mulheres acima de 60 anos que fisicamente elas estão maravilhosas, você jura que ela tem na faixa no máximo uns 45 anos, elas malham, elas se cuidam, elas se informam, porque eu acho que o que mais prejudica, seja qualquer idade, é a falta de informação. Sim, sim. Fátima, nesse grupo é muito interessante porque elas se valorizam, não digo assim com uma lingerie, porque isso já ficou superado, mas, por exemplo, elas vão ao baile, elas fazem ginástica,
fazem curso que oferece nesse espaço. Estou falando apenas do espaço, porque é o meu vínculo mais estreito. Então, você percebe que elas resolveram viver a vida de uma outra maneira. Eu tive clientes, inclusive pedido, porque o marido pediu para que ela me procurasse, muito acima de 50, porque filho criado, os dois praticamente, embora ele seja médico, tudo, obstetra, mas eles começaram a viajar, eles começaram a curtir, inclusive ela fez comigo aula de dança sensual, ela conhecia vários acessórios, o casal conhecia, então isso é muito bacana, um casamento de mais de 30 anos de casado. Então, e são mulheres que já têm os filhos criados, já têm uma posição socioeconômica boa, né? E estão dispostas a viver. Sim. Porque eu acho que enquanto você tem vida, Miriam, você tem que aproveitar, você tem que viver. Eu acho que independente de idade, não importa a idade que você tem. E você estava falando da higienização. O que você ensina, o que você recomenda para elas? Então, quando a gente conversa sobre isso, porque muitas não sabem fazer higiene íntima, né? Então, você explica sobre higienizar o lábio interno, o lábio externo, a entrada do canal vaginal. E você tem que ser aberta. E o que você indica? Que cosmética você indica para esse tipo de coisa? Eu trouxe para você dar uma olhadinha 2 sabonetes íntimos, tá? Que eu tenho no meu site, o feminino e o masculino. Ótimo, isso é bacana, porque eu acho que a maioria dos homens, principalmente nessa faixa etária, desconhece a higienização. Sim. Porque não se falava disso antes. Não. E como que você recomenda, como que você indica usar o produto, de que forma, principalmente o masculino. Vamos falar um pouquinho dos homens, porque muita gente só fala da mulher. Sim. Eu acho que a gente também tem que olhar para o homem que tem outra cabeça hoje, né? Porque eu acho que a mulher evoluiu muito. Sim. E se o homem não acompanhar, fica mal para ele. Um detalhe sobre a higiene que é importantíssimo nós falarmos é que se você não higienizar tanto o homem quanto a mulher, é compatível de você passar doenças também. Então, o homem ele tem que tomar um cuidado muito especial naquela região do pênis, que é o prepúcio. O corpo do pênis, o corpo do pênis, para abaixar aquela pele, fazer a lavagem e, o mais importante, remover muito bem o sabonete. Porque se não remover, você vai pegar uma irritação na região íntima. E esses produtos que você trouxe, sabonete íntimo, eles são testados, eles têm registro da Anvisa, porque a gente sabe que hoje se vende tudo em qualquer lugar. Sim. E eu sempre falo que a primeira coisa, quando você vai adquirir seja um produto, é você verificar se ele tem o registro da Anvisa, validade do produto, se foi testado, se dá alergia. Eu até falo que antes, principalmente eu acho que a mulher de 50 a mais, o homem também, antes de você começar a usar produto, começar a usar acessórios, você conversar com a sua ginecologista, lógico. com o seu urologista, para saber o que você pode usar. Porque às vezes a pessoa tem alergia a algum acessório, né, algum material, e depois a pessoa fala assim, mas foi o vibrador que fez isso. Não, às vezes não foi, é que aquele material não era adequado para você. Lógico. Por isso existem vários materiais, né, Miriam? Especificamente essa marca que eu trabalho, que eu tenho os produtos no site, eu conheci a fábrica e são produtos testados dermatologicamente, que é uma coisa que a marca faz questão de falar. Então eu gosto de trabalhar com essa linha, é uma linha enxuta e fácil de você explicar para o cliente de qualquer idade, né? Hoje, como nós escolhemos falar da melhor idade, então eu trouxe uma gama de produto bem menor. Eu queria que você mostrasse, que você falasse, começa pela higiene. O que você tem para que essa faixa etária faça higiene? Então, você pode mostrar para aquela câmera ali. Sabonete masculino e feminino. Então, o feminino eu tenho com aroma de menta e morango. E aqui, ele também, o masculino, é a base de mentol. Então, ele refresca a região íntima. E um grande detalhe importante, eu recomendo para os meus clientes lavar os seus brinquedos com o próprio sabonete. Tá. E lavar antes e depois de utilizar, tá? Além desses sabonetes, eu tenho um sabonete adstringente,
que ele já vai deixar a região íntima mais apertadinha. Mas eu sei que tem vários produtos com essa proposta, mas funciona mesmo? Funciona. O que acontece? Claro que não vai deixar o canal vaginal tão apertado a ponto de machucar, mas ele dá aquela sensação de apertadinho. E eu acho que também quando você utiliza alguma coisa voltada a isso, você cria uma certa segurança. Claro. E eu acho que essa segurança é muito importante, porque é aquilo, quando você acredita, as coisas funcionam. Sim, sim. Fátima, esse daqui é meu carro-chefe. Posso falar o nome do produto, Por né? favor. Que tá aqui. Então, é o Orgax. Ele é um lubrificante que potencializa o orgasmo. Então, não somente para 50 a mais, mas para qualquer idade, ok? Você vai ter na penetração e para estimulação do clitóris. Por quê? Eu vou fazer aqui a advogada do diabo, até para quem não conhece ter a informação. Como ele funciona? Me fala assim, tá? Porque a proposta é que vai deixar a pessoa mais firme, digamos Isso. assim. Por quê? Qual é o componente? Os componentes, exatamente. O que leva a ficar mais firme? Então, primeiro, um lubrificante à base de água, ok? Ele é um lubrificante à base de água? À base de água. A gente começa explicando sobre o produto desta maneira. Tá. E essa faixa etária, ela aceita isso como? Ela absorve isso muito bem? Ela fica em dúvida com você? Como é que ela vê isso? Fica. Porque tem aquela mulher que vai falar assim, mas eu já tenho certa idade, será que isso vai funcionar para mim? Funciona para essa mulher? Funciona. Experiência própria, tá? Então, o que acontece? Hoje, a penetração para melhor idade, ela fica em segundo plano. Tá? Até, eu acho que a terceira idade, né? Ela fica mais na fase do carinho. Mas tem ainda mulheres, casais, que são sexualmente muito, muito ativos e já passaram dos 50. Sim, porque, olha, quando se tem companheiro, e hoje, Fátima, nós falamos em LGBTQIA+, eu também tenho contato com o grupo 50 mais LGBTQIA+. Porque são mulheres que têm as suas companheiras e homens que têm seus companheiros. É que o sexo não fica só na penetração, quer dizer, você tocou um assunto bem interessante nessa faixa etária, porque quando você chega numa determinada idade, é lógico, já vai diminuir a lubrificação, embora hoje nós temos a medicina muito avançada, né, reposição hormonal, tudo isso. Mas a mulher fica, ainda na nossa cultura, a mulher quando chega aos 50, que entra na menopausa, muitas vezes, chove de coisa que ela tem que deixar de fazer. Sim. Né? Aquela coisa, eu acho absurdo isso, porque tem muitas mulheres que não modificou nada, mas a sociedade vem com uma enxurrada. E como é que você lida com essa mulher nessa área? Isso, então primeiro você vai ter que abordar um pouco para sentir o que você pode falar. Nós temos que ter uma expertise antes de... Você tocou num assunto muito importante, porque a gente vê muita gente hoje nas redes sociais falando de sexualidade sem nem nunca ter tido um curso ou lido um livro da cabeça, né? De onde vem o seu conhecimento? Meu dom. Né? Tem gente que te responde isso. Então, a gente sabe que tem muita coisa que é errado. E a gente vai lidar, você principalmente, que lida com a terceira idade, com pessoas que vêm de uma formação totalmente diferente, que não existia redes sociais na época que ela estava, né, mais na atividade, sexualmente falando. Então, como é que você passa isso para essa mulher, para que ela veja tudo isso aqui que você trouxe de maneira natural? Eu gosto muito de falar com esse público porque eu me encaixo. Hoje, com 64 anos, quando eu me casei há 34 anos atrás... Você ainda está com o primeiro marido? Eu estou com o único marido. Eu não tinha esses produtos. Mal um lubrificante que a gente não sabia se era a base de água, siliconado, imagina. A diferença a base de água e de siliconado nem se falava. Feminino. Nem se falava, eu acho, de acessórios, né? Quando você casou, Miriam. E mesmo meu acessório não tinha acesso a nada. É sexy shop, loja de sexy.
Imagina! E meu esposo, ele também não veio com essa bagagem. Porque o acesso a esses... Eu estou falando de 34 anos atrás. É recente isso, Exatamente. Tá? Hoje, olha aqui, isso daqui é 0,1% do que se tem. Eu tenho hoje 700 produtos na minha loja online, então esse daqui é 1% do que existe no mercado, das marcas que existem no mercado. Então você, com a minha experiência, eu tenho que sentir o meu cliente, tá? Ou mesmo as minhas meninas lá do espaço, até onde eu posso chegar, até onde... Outro dia eu estava falando de capa peniana com elas. E para que serve? Foi uma grande novidade. Seria bom, você pode colocar aqui, para que serve a capa peniana, para essa faixa etária? Sim, o que acontece? Os homens, ele não conseguem manter tanto tempo a ereção quanto mais jovens, ok? Então, nesse período, nesse momento em que a ereção acontece, ele pode dar um prazer maior para sua companheira utilizando a capa peniana. A capa peniana seria uma espécie de camisinha só de um outro material, é isso? Isso. Um pouco mais grossa. Isso. Inclusive tem algumas que são texturizadas. Sim, de silicone. Eu trouxe uma, nós esquecemos de colocar aqui na mesa para eu te mostrar. Então você vai, depois do pênis ereto, tá? Você vai introduzir, vai passar um excitante ou um gel, um silicone, mas precisa de um lubrificante para não machucar o pênis. E depois você coloca a capa. A capa é colocada quando já está ereto. E a capa, ela tem textura, ela é de silicone e dá mais prazer para a mulher. E eles se sentem confortáveis em comprar isso? Eu sei que você faz um trabalho que você leva os produtos, né? Isso eu acho que é um teu diferencial. A Sexy Home vai até a pessoa. Sim. Quer dizer, porque eu acho que ainda tem muito casal nessa faixa etária que tem vergonha de entrar no sex shop. Sim. Embora hoje nós tenhamos lojas que são boutiques sensuais, inclusive tem lojas de lingeries que tem todos esses acessórios, cosmética íntima, alguns até em farmácia, né, dependendo. Sim, sim. Então, como é que onde é que eles compram? Como é que você sente quando você chega, por exemplo, você deve fazer encontro de casais, tudo nessa faixa etária, que você mostra, qual é a reação, a primeira reação que eles têm? Eu vou te falar até de um atendimento, um pré-atendimento pelo WhatsApp. Então, eu tenho aquele cliente que já telefona, eles nem mandam mensagem, porque eles querem ouvir, eles querem perguntar. Aí, durante a conversa, eles ficam assim: olha, dona Miriam, desculpa estar falando desse jeito, porque eles são tão abertos e às vezes, no vocabulário deles, sim, não eles é não tem aquela cultura que ele aprendeu, né? A educação que veio lá atrás. Sim, e a senhora, desculpa falar desse jeito, porque o vocabulário é diferente do nosso. Sim. Porque pênis é pênis, independente da faixa etária que você está conversando. E vulva é vulva, vagina é vagina. Mas eles não conhecem esse termo técnico. Eles querem falar do jeito dele e você acolhe, Fátima, porque é o momento deles. Sim, sim. Eu vou te citar um exemplo de um cliente. Ele quer uma bomba peniana. Tá? É uma coisa que deve sair bastante. Você trouxe alguma bomba peniana? Não trouxe bomba peniana porque... hoje até ela é indicada por médicos, tem aquela bomba peniana manual, tem uma... Mas não causa nenhum dano, não machuca, isso é legal falar. Eu estou te fazendo a pergunta que o leigo vai fazer. Sim, não machuca, você tem que explicar tudo direitinho. E ele quer essa bomba peniana porque ele quer voltar com a esposa dele, especificamente desse cliente, que já se separou há algum tempo, e quando ele voltar com essa esposa... ele quer estar bem. Então, você tem que acolher o cliente, né? Isso daí é fora do... Não, isso é bacana você falar, porque eu acho que essa faixa etária, se você não acolher, fica mais difícil para eles. Porque eles vêm de uma cultura completamente que nem se falava de sexo. É aquilo, o sexo era feito de luz apagada. Sim, entendeu? A mulher tinha vergonha à noite, é aquilo. E muitas vezes para procriação, né? Aquilo, ter prazer era com o amante. Sim. Ou com as prostitutas. Sim. Hoje a gente sabe que o que ele fazia com a amante, o que ele fazia com uma prostituta, ele não fazia se permite fazer com a esposa. É. Eu até brinco, porque o sexo com amor é mais gostoso. Opa! Né? Então, mas ainda a gente vê uma resistência, tá? Eu lembro, quando eu atendo esse público, geralmente é tudo personal,
Eles não vão, eu vou até ele com muito cuidado, não se pode falar, não se pode fotografar, nada disso. Sim, Né? sim. É uma coisa muito restrita, muito particular, e que eu acho que está correto. Lógico, tem Né? que ser E íntimo. qual que sai mais? Quando você vai levar, que ele pede, eu quero conhecer. As mulheres hoje, elas estão bem dedicadas com o prazer dela. Ela com ela, Ela de com conhecer ela. o corpo. E o que você indica para ela Ah. começar a se conhecer? Que não choque, né? Que a gente tem que ter essa Sim. preocupação. Os bullets são os mais indicados. Então, este formato, esse daqui... Gente, eu achei isso muito. Mostra, deixa eu mostrar Deixa, aqui. eu não liguei. Gente, olha esse vibrador, parece uma escultura. Você que é artista Verdade, plástica, sabe é. aqueles. Quando a gente vai para o Nordeste, que a gente traz, né? Os Aquelas bonequinhos, cerâmicas, os bonequinhos. Olha isso aqui, gente. Não eu é queria um que você charme? ligasse. Onde é Sim, que liga? Olha que vamos coisa ver. louca. Na maioria dos vibradores, você tem que segurar alguns segundos para ele começar a vibrar. Aí você vai mudando. Ele já Tá tá vibrando? Põe, coloca aqui na mesa só para as pessoas ouvirem. Olha aqui, gente, Ó, olha isso aqui. olha que delícia. Olha isso. E quando você fala vibrador, olha que a pessoa. Desliga aqui? Desliga. A pessoa já imagina formato realístico, que é só para penetração. Não, esse é Não. ideal para que a pessoa conheça o corpo, é isso, Sim, Miriam? mas você concorda, Fátima, que se você tiver um companheiro, uma companheira ou sozinho, esse daqui é um grande momento. Todos eles são. Porque você vai estimular a clitóris, você vai estimular o corpo. E eu vou ligar de novo para você passar no teu corpo e você vai entender o que eu estou te falando. Se você colocar assim no seu pescoço, imagina isso entre as pernas, entre os seios. Nossa, isso aqui é bom também se você tem sinusite. Pronto, aí, ó. Nossa, dor de cabeça. Você entendeu? E é essa a Nossa, proposta. gente, olha isso. Todos eles. E ele não agride, né? Mas é bonitinho, olha. Ele é muito. Nossa, e ele vibra bem, né? Ele é potente. Sim. E você, quando você mostra isso, qual é a reação delas? Então, umas dão risada, a outra leva a sério. Ai, que bonitinho. A outra vai falar, isso aqui realmente parece um pino de jogo, sabe? Xadrez. De jogo de xadrez. Muda tudo. E aí, olha, você tem esses formatos. Olha, gente, eu tô à vontade aqui na minha mesa, então eu vou pra lá e vou pra cá, tá? Não, tudo bem, tudo bem. Dá uma olhada a maciez deste produto, Fátima, antes de ligar. Nossa! E esse, especificamente, qual é a função dele? Tá. Ela pode usar no corpo para se conhecer. Pode penetrar, que mais? Penetrar. Você concorda? Porque aqui nós estamos falando de 20 centímetros. Ah, é fininho? Não, mas te dá prazer na penetração. E ainda pode estimular Inclusive, as ondas. geralmente a mulher de 50 mais, a musculatura, ela tá mais flácida, né? Sim. Se ela não exercitar essa musculatura, a tendência é ficar mais flácida. Então, conforme ela vai utilizando isso, porque hoje a gente sabe, tem muita mulher sozinha, tem muita mulher que quer ficar sozinha, e eu acho que a mulher, para ela chegar ao orgasmo, ela primeiro tem que ter orgasmo ela com ela, para depois pensar em alguém. Sim. E então, como é que elas usam isso? Ó, esse daqui, ele serve para dupla penetração. Porque hoje, vamos esquecer agora a melhor idade e vamos falar de um universo íntimo. O homem, ele pode ao mesmo tempo penetrar com a mulher, e 2 homens e 2 mulheres. Então, ele tem o formato para dupla penetração, Fátima. Ele veio com 2 motores para que os dois sintam o prazer. Pega e sente o que eu estou te falando. Olha. A vibração é diferente, né? Até a sensação. Nossa, que barato. Então, os motores, é isso? São 2 motores que vibram em cada ponta. É que não dá para você ver, mas cada ponta tem uma vibração diferente. Olha que bacana, só para que vocês conheçam, quem não conhece, principalmente quem trabalha no mercado e é um sensual. vibrador para dupla penetração. Então... E geralmente o homem, né, nessa faixa etária, muitas vezes ele está com uma garota, uma mulher mais jovem.
E ele precisa dar conta dessa mulher mais jovem. Sim. Então, quando vem esse homem para você, o que eles buscam, Miriam? Eu vou contar Por eu favor. adoro casos. Não, eu acho que a gente fala dos produtos, de cosmética, até do trabalho com o ser humano, relatando casos que possam ser relatados. Você sabe, a princípio, que eu não escondo o que eu faço e não escondo Não, mas não pra tem que ninguém. esconder, porque se a gente que é sexóloga, que trabalha com tudo isso, não tiver liberdade e não se sentir à vontade para falar de tudo isso, meu amor, vá trabalhar em outra coisa. Vai trabalhar com roupa, entendeu? Isso mesmo. Vender biju. Na Feira Livre, eu tenho uma barraca que eu compro minhas frutas. Eu mando a lista lá pelo WhatsApp, ou eu vou buscar, ou eles levam até o carro. Então, quando eu estou com um pouquinho mais de tempo, eu vou porque eu quero ver todo mundo. Tá. Chega lá, é uma risada só, o que você trouxe hoje, que eu sempre levo uns mimos para ele. E outro dia o pai dos meninos falou assim, pode deixar que eu levo a compra da Miriam no carro. Aí eu fiquei meio assim, mas tudo bem, ele foi comigo até o carro. Sabe o que eu queria te falar? Eu queria um produto porque eu vou sair com uma garota. Que bacana. E ela é bem mais nova do que eu, mas eu queria um bom resultado. Eu indiquei o Orgax. Mas esse aí pode usar tanto homem como mulher? Homem, esse daqui é um produto E unissex. como que usa? Como é que usa? Então, Como é que passa? a gente ia falar e não falou, né? E eu levei, eu falei, não, eu vou até lá em casa, pego, eu levei um vibrador, levei outras coisas de presente para ele. Esse daqui, conforme eu estava te falando, ele é um lubrificante que potencializa. Tira aí da caixinha, Miriam, para mostrar. E então você pode estimular a clitóris e na hora da penetração, você passa na glande, corpo do pênis. A sensação é um leve aquecimento, tá? E um frizz. O que é o frizz dentro do canal vaginal? Sabe quando a gente penteia o cabelo? Uhum. Que você... Parece- o cabelo arrepia? Parece que toma um choque. Ou... É essa sensação que você vai ter no canal vaginal. E a sensação é para os dois, não é só para ela ou só para ele. É para os dois. Então é um produto... Ele usa, no caso, o homem, quando ele te pede esse produto, seria para dar um prazer para a parceira ou para que algo Os melhorasse dois. com ele? Para os dois. Olha que embalagem bonita. Sim, isso é fundamental. É fundamental. Esta marca, ela tem embalagens maravilhosas. E não só a embalagem, os produtos também. Tá. Então, é um produto, uma linha que eu confio. E como que ela passa? A gente vê que é um spray. É um spray? É Como um que é? spray, Ela isso. passa pouquinho, ela passa uma quantidade É. razoável. Como é que ela usa ele isso? Ele é um gel, né? Então, a quantidade que eu indico ele é transparente. Isso é importante. Vê Tá? se você coloca. Dá pra- Essa é a quantidade que você Não, indica não. passar. Eu indico na palma da mão. Coloca na sua palma da mão, até para as pessoas, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, mas eu usei esse produto, não funcionou. Não é que não funcionou, ela não teve a orientação adequada. É essa quantidade. Um círculo. Tá, tipo uma moedinha, como uma a gente moeda é. de R$1. Tá. É isso daí que eu Tá. falo, tá? E depois disso, você vai poder passar. Pode pegar Pode, com a pode, mão, pode, né? tá. Não, pode pegar Sim, com a mão, você- vai estimular o clitóris. Eu não gosto de experimentar na boca, não. Não, Eu eu gosto também, de experimentar no local. Você vai passar Já na vamos região a do produção clitóris. já vai te pegar um papel para você. Entendeu? Joga aqui. Eu sempre Obrigada. falo, quando você vai adquirir um produto, você precisa provar com você. Você não pode ter Sim. vergonha para que você leve para sua parceira Sim, ou sim. seu parceiro. Primeiro, você tem que encarar aquilo com muita naturalidade. Sim. Tá? E eu penso assim, depois que você adquire, porque na relação, você não vai perguntar para a pessoa, olha, posso fazer isso? Não. Você tem que colocar na sua vida, na sua relação, de uma maneira muito natural. Lógico. Essa naturalidade requer o quê? Que você fale um pouco mais sobre o assunto, sobre sexualidade, brinque um pouquinho com o parceiro, aprenda a dar risada. Tá? Depois eu conto o caso de um casal que a gente está falando de terceira idade, pegando esse gancho, um casal de mais de 30 anos de casado, ela não era uma garotinha, ela era uma mulher. É muito bacana. E eles usavam tudo. E ele pediu para que ela comprasse uma fantasia.
Você imagina. E ela chegou para mim e falou, Fátima, você vai me ajudar? Eu falei, tudo bem. Quando ela saiu do provador, vestida de policial do FBI, eu dei risada e ela caiu na risada também, porque ela estava uma figura. Mas ela falou assim, eu falei, mas por que você vai levar logo essa de policial? Ah, porque ele vive no celular, no trânsito, ele vive tomando multa. Então ela queria fazer a ligação da policial multando ele. E eles viajam demais, estão os dois aposentados. E eles foram passar um final de semana num hotel fazenda, e ela levou a fantasia, muito bonitinha por sinal, FBI e tudo, e falou, eu vou fazer uma surpresa. E olha, ele que tinha pedido para que ela se fantasiasse, que ela ainda não tinha se fantasiado. Eles já usavam tudo que é acessório, eles brincavam muito, isso é muito bacana. E ela queria fazer surpresa, então na hora que ela foi pro toalete, se montou e queria que ele atendesse de alguma forma o telefone. Aí ela ligou pro filho e falou, olha, liga pro seu pai e fala com ele tal coisa, porque ela não podia ligar, porque ela tinha que aparecer de policial. Quando ela ouviu falar alô, ela saiu toda montada do banheiro, você não imagina a cena, com a algema na mão, parou na frente dele e fez assim, multado. Miriam, esse homem, ele contando, você dá muita risada, ele teve um ataque de riso e ela séria na frente dele de policial com a algema na mão. E ele olhava para ele e ria. E nada aconteceu? Não, ela virou para ele e falou assim, escuta aqui, você está desacatando uma autoridade. Algemou e disse que teve uma noite maravilhosa. Olha. Por quê? Uma mulher, ela é muito palhaça, é dela, porque eu acho que você não pode perder sua essência numa brincadeira com seu parceiro. E ela sabia que ela era cômica. Então, e ela estava bonitinha, porque às vezes eu falo até para cliente, o homem dá risada porque ele não sabe o que fazer com você. Lógico. Porque ele está com medo de reagir, porque se ele te reage, você acha que ele tem que deixar mais tempo, se ele não reage, você fica brava, quer dizer, mulher nunca está bem. E eles riram muito, ela falou que foi uma noite muito engraçada, muito gostosa, foi uma noite maravilhosa. Só que aquela mulher que sabe brincar. Lógico. Porque eu falo, você pode se fantasiar, você pode pegar qualquer acessório desde que você esteja pronta para o que vem. Sim. Porque às vezes o homem dá risada, às vezes vai ter homem que vai perguntar onde se aprendeu, ainda mais uma mulher de 30, 40 anos de casado, e você tem que ter a segurança de falar, não, eu fui num bate-papo com a Miriam falou, eu quis experimentar com você. Sim. E é muito importante que os casais hoje conversem. Sim. Até casal pergunta para mim, como é que eu entro no assunto? Tá aqui, ó, nós estamos falando do assunto, chama ela, chama ele, Sim. O que você acha disso? Sim. Vamos experimentar? Pode funcionar, como pode dar errado. Lógico. Você não pode perder o bom humor. Fátima, ontem eu atendi uma cliente que ela comprou um vibrador comigo antes da pandemia. E foi uma loucura atender essa cliente, porque ela, Miriam, eu preciso deste produto para agora, porque eu tô indo viajar para a Europa. Eu falei, eu posso te mandar de Uber? Não, não pode, porque eu não tenho portaria. E aí, o que eu faço? Bom, tava todo mundo preparado para... O que ela queria? Pode falar? Pode, ela queria um vibrador e um lubrificante, um excitante, uma compra, assim. Falei, e aí, galera? Ela falou, lá em casa, vamos dar uma voltinha até a Paulista? Todo mundo topou, de lá a gente deu uma esticadinha e nós fomos. Nunca mais essa pessoa, falei, foi viajar, vai saber, ia viajar com o companheiro, né? Ontem ela me mandou mensagem. Que bacana. Nossa, Miriam, eu fiz uma compra com você há tanto tempo, eu tô voltando a comprar. Falei, nossa, que bacana, tal. E aí, como foi a viagem? Você lembra? Claro que eu lembro. Ela me ligou para contar a história dela. Isso é muito, esse feedback é muito bom, né? Muito bom. Então, ela foi viajar com essa pessoa. Essa pessoa tinha engravidado uma outra mulher antes de irem viajar. Foi um rolo. Mas eles eram casados ou não? Eles eram namorados? Namorado, é. E aí ela está no atual momento com um novo parceiro. Esse parceiro, ela falou sobre os brinquedos. Qual a faixa etária dela, você sabe? Ela é mais jovem, ela é 40, na faixa de 40. Mas uma mulher extremamente resolvida, mora sozinha, trabalha e não tem nenhum problema com os brinquedos, só que ela queria introduzir os brinquedos nesse novo momento da vida dela. E ela comprou o vibrador, inclusive eu sugeri este que eu ia te perguntar qual sai mais para os 50 mais. Então, o que acontece com este vibrador que é um pincel? Eu tenho 3 modelos de pincel. Olha que coisa linda, de marcas diferentes. E você pode, além de usar como vibrador, você pode usar como massageador também.
Esse daqui, ele é muito prático, Esse eu né? ganhei um dela, gente. Eu fiquei apaixonada por esse vibrador. E Ó, olha que bárbaro. Você tira dos pelinhos aqui, né, do pincel, e pode conectar no seu computador para E carregar. ninguém imagina o que é, né, Miriam? Imagina, Porque eu não. acho que o que mais essa faixa etária se preocupa é que alguém perceba que ela está usando um O acessório. neto, né? O neto, O verdade. O que neto. meu neto, se for em casa, vai pensar? Sim, eu vendi um vibrador para uma senhora numa reunião que eu fiz com elas, e ela falou, filha, eu preciso de uma embalagem discreta para o meu neto, porque ele mexe em tudo quando vai lá em casa. E qual você vendeu para ela? Tá aqui? Não, ele não tá aqui, mas eu vou te falar mais Qual ou que menos vende? Parecido ou parecido? Qual que ela comprou? Ele é mais ou menos isso, que ele é um sugador, tá? Esse sugador está sendo muito comentado. Muito. Nessa faixa etária, como que é? Então, para 50, 60 a mais, elas não gostam do sugador. Por Elas quê? preferem estimulador de clitóris, porque são pessoas sozinhas que vão se tá. autoestimular. Não que o sugador não resolva, não é isso. Mas elas preferem um estimulador mesmo, tá? Que vibre na região íntima. Ó, E qual que seria? Qual? Esse pode aqui? ser este daqui. Esse daqui ainda você consegue penetrar. Elas gostam do que estimula mesmo. Elas querem mais estimulação do que penetração. Exatamente. Gente, eu achei a cor desse nude bem moderno. E é um dedo, né? Gente, eu fiquei passada, que é um dedo. Deixa eu ver, acho que daqui, eu acho que esse daqui é a pilha. Ainda é? Nossa, ainda não, tem. Carrega. Ah, tá. É carregável. Não, tá ligadinho. Tá ligado. Ó. Gente, e elas não se chocam, por exemplo, com esse aí que é formato de um dedo, Elas não? dão risada. Dão risada? Dão risada. Olha, É comum. gente, isso aqui. É comum dar risada. Gente, que ó, coisa esse louca. meu colar, que é um vibrador de uma das marcas que tá aqui, eu normalmente vou para os bailes com esse colar, que eu acho isso incrível. Eu amo de paixão esse E como vibrador. como é que esses bailes, né? É porque elas sabem que você vende tudo isso. Como é Sabe. quando você chega num baile desse? Como é que elas vão acima de você? Bom, eu fui em um baile segunda-feira, para você ter uma ideia. Aqui no CTN, aqui pertinho. Nossa, Miriam, que colar bonito. Bonito, né? Você quer saber o que ele faz? Porque ele faz alguma coisa? É uma caneta? Quando eu ligo, que ele começa a vibrar, elas levam um susto. Aí, não acredito, e você usa ele. Numa emergência, eu não sei para onde eu vou depois daqui. Então, elas dão risada com esse meu jeito meio espontâneo. E é uma faixa etária que está crescendo bastante, né, gente, nessa Nossa. faixa etária no Brasil. E eu acho que são poucas as pessoas que trabalham nessa linha do mercado erótico, Sim. sensual e bem-estar íntimo, que lidam com essa faixa etária, não é? Sim, são poucas pessoas. Fátima, nesse baile que eu estive, foi em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Nós estávamos em 1.700 idosos no baile. Tudo acima de 60, a mais velha de lá tinha 96 anos no baile. Bárbaro. É a coisa mais linda. Então você depara com aquela... E elas arrumadinhas, né, maquiadinhas. Todas impecáveis. Elas não economizam neste quesito de beleza, sabe? Aquela beleza espontânea. Não ficam sentadas dançando o tempo todo, independente do estilo de música, elas são participativas. É lindo, lindo, lindo. E elas lidam bem com essa nova etapa da sexualidade delas? Porque eu acho que a gente tem muito mito, né, em cima da sexualidade nessa faixa etária. Algumas, quando eu falo alguma bobagem assim, para provocá-las mesmo, ela fala, pronto, lá vem ela. Mas dão risada e acolhem, me aceitam com esse meu jeito. E quando elas compram assim, quando é uma reunião na frente de todo mundo, elas se chamam de canto para comprar. Como é que elas agem? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem vergonha de comprar próximo às amigas. Isso acontece com a garotada. Mas a senhora, porque elas às vezes são mais decididas do que uma menina. Exatamente o que eu ia te falar. Quando você faz reunião para esse público, elas são despachadas. Elas não escondem, não. Olha, Miriam, quero aquele lá que você falou, tal momento. Essa mesmo que falou que queria esconder do neto, na hora que eu mostrei e falei como usar, para que servia, ela falou, é esse que eu quero, mas eu preciso esconder do meu neto. Então não esconde, não é igual aquela faixa etária mais jovem que vai te procurar depois que você começou a guardar as coisas.
que já não tem mais ninguém, entendeu? E aconteceu isso comigo numa reunião, eu tinha guardado quase tudo, e ela foi, olha, eu queria aquele que eu vi assim, 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 você já nem quase lembra. Qual que é o mais vendido? O que está aqui, qual que você sente que elas procuram mais? Não tenho uma referência daqui, o que é o mais vendido, não tenho, cada uma escolhe o dentro daquilo que ela sente, é isso? Do que te acolhe. Umas gostam com formato fálico. Ainda tem? Elas curtem o formato realístico? Tem. É o que... não posso dizer substituir, né? Mas para imitar, para ter um segundo parceiro, existe fantasia. E elas se sentem confortáveis, aquelas que estão casadas, lógico, o casamento tem 40, às vezes até já fizeram borda de ouro, tudo. Elas se sentem confortáveis de comprar um acessório para usar com o marido? Como é que você vê esse sentido do casal? Vamos falar do casal. Já tive cliente que comprou, o homem comprou, que eu acho isso incrível. Eu acho bárbaro, eu acho bárbaro. E o homem, eu acho que às vezes ele é até mais decidido para comprar quando ele resolve comprar. Porque a gente sabe que o público maior das lojas são mulheres. Sim. Né? Mas quando o homem resolve levar para o casamento, somente com esse tempo de casado, ele se sente, ele é firme no que ele quer. A minha cliente fez ele devolver. Você está brincando? Ela não aceitou. Qual foi? Ela foi um se vibrador? Chocada. Não, foi uma prótese mesmo. Ah, foi uma prótese? De 19 centímetros por 5. E o que ele te disse ao comprar essa prótese? Ele chegou a falar alguma coisa? Eu não abri, mas eu preciso te devolver, porque isso causou uma briga dentro da minha casa. Por isso que eu falo, é bacana você tocar nisso. Eu sempre falo, gente, antes de você comprar ou levar um acessório para a tua relação, começa a conversar sobre sexualidade com seu parceiro, com a sua parceira. E você vê, tem mulher que ainda se ofende em pleno século XXI. Ela se sentiu ofendida, ela falou, ele contou o que ela disse para ele. Eu falei, de forma alguma pode devolver. Se você quiser passar o meu contato para ela, eu converso com ela e vejo o que ela gostaria de ter. Porque às vezes a mulher, ela tem uma fantasia. Não, e ela tem vergonha, né? Vergonha. Ainda mais essa faixa etária, que eu acho que ainda tem aquele conceito de que o homem gosta mais de sexo que a mulher, que é um conceito errado, a gente sabe disso. Mas ainda tem, porque a gente está lidando com uma geração que teve uma educação sexual totalmente diferente de hoje. Tem uns casais que são abertos, mas tem uns casais que nem falam de sexualidade. Às vezes o homem compra, eu já tive casos assim, que era para usar com a amante, não com a esposa. Ele tinha medo de usar com a esposa, porque pode acontecer isso. Sim, a reação dela, ela vai se sentir ofendida. E quando não, ela deveria ficar feliz dele estar fazendo com ela. Sim. Na minha casa, por exemplo, meu esposo tem 9 anos a mais do que eu. Isso tudo é novidade para nós dois juntos. Sim. A gente está aprendendo junto. Tem hora que ele pega, ele olha, mas para que serve isso? Que para ele também é um ET. E é bacana, né, esse conhecimento. Claro. Quando você faz essas reuniões, você coloca todos esses produtos, você expõe tranquilamente ou elas te limitam? Tipo, não, eu posso elas colocar. Se sentem à vontade de ver. E eu queria que você desse uma geral aqui, para que para essa faixa etária, como se você estivesse fazendo essa reunião, o que é para cada um aqui? Eu quero falar um pouquinho antes para você do Felicidade, tá? Você pode falar o que você quiser. O Felicidade, ele é um lubrificante, mas eu gosto muito de um lubrificante que serve para relação anal e vaginal. Mas eu indico para as minhas clientes nessa faixa etária que ela pode usar como hidratante íntimo. Então, vai tomar banho, vai passar o seu creme no corpo, na região do lábio interno e lábio externo, você vai passar um pouquinho para ficar úmido, porque nós temos, num certo período da nossa vida, um ressecamento na parte íntima. Inclusive, você falou de cuidado, você começa cuidando da pele. Eu vou falar rapidinho que nós estamos já no final. Olha que coisa louca. Coisa importante eu vou pedir para que a produção pegue meus olhos para cuidar da pele. Sim. Porque principalmente nessa faixa etária, resseca. Sim. Então, eu assino 2 óleos, gente. Eu assino o Animal, eu sou Vagem, que eles têm vitamina E, olha que coisa, antioxidante, porque com o tempo você precisa do antioxidante, e você usa diariamente, e ele também serve
para massagem sensual. Exatamente. Eu super indico os seus óleos para massagem. A Miriam conhece. Então, essa faixa etária precisa, porque às vezes a pele resseca. Se você começar a cuidar, eu acho o segredo da juventude é você começar a cuidar da sua pele quando você é jovem. Sim. Não espera chegar aos 40 para cuidar da sua pele. Você tem que começar aos 18 a cuidar da sua pele. Sim. Eu vou presentear você e a Jéssica com o Orgax, tá bom, Jéssica? Ai, obrigada. Hoje mas, tem. ó, nós estamos terminando. Mas passa rapidinho pelos vibradores, ó, dá tempo, gente, produção? Só lubrificante, vou acelerar aqui agora. Esse lubrificante bárbaro, dá uma olhada, ele tem, ó a textura dele. Sente, Fátima. Ele parece um sêmen, maravilhoso. Parece mesmo. Vou mostrar a marca, mas eu não posso falar. Olha a cara da diretora, a cara da diretora. Tô guardando. Então, assim, olha, todos esses brinquedos aqui, ele serve para qualquer idade, ok? Como hoje o nosso foco foi a terceira idade, porque ninguém fala, né? As pessoas esquecem essas pessoas, que elas fazem sexo tanto quanto a gente. Sim. Ou até mais, viu, gente? Sim, até mais. É uma faixa etária que hoje elas estão mais resolvidas, bem aposentadas, já está com a família bem. Economicamente. Os filhos já não estão mais juntos, eles estão sozinhos, então pode fazer o que quiser em casa. Sim. Então, a vida fica mais tranquila. Ontem eu fui ao teatro com esse grupo que eu falei. Que bacana. E assim, é incrível. Era 11 horas da noite, a gente estava saindo do teatro, elas estavam lá todas firme e forte. Bárbaro. Então, aproveitam muito mais a vida do que os jovens que ainda precisam trabalhar, construir a vida, e não pagar tem boleto. Pagar boleto, elas já pagaram tudo, meu amor, guardaram dinheiro, então pode comprar tranquilamente. Miriam, eu quero se falar alguém uma coisa quiser, especial. Tá, mas se alguém quiser fazer essas reuniões, onde é que te acha, Miriam? Muito bem, eu tenho o meu Instagram, ok? Miriam Rossi Sexóloga. Eu vou deixar na legenda, tá? Deixa na depois. legenda. A minha loja é a Sexy Home Oficial. Não, o meu Instagram é Miriam Rossi Oficial. Desculpa, viu, pessoal? É assim mesmo que eu faço. Aí tem o meu WhatsApp lá, é só me procurar que nós podemos fazer parceria, eu e a Fátima. Sim, nós trabalhamos porque eu, como não vendo produto, Miriam que leva. Sim. Agora eu quero falar uma coisa. Por favor. Quero te parabenizar, tá? Pelos seus 23 anos de chá de lingerie. É mesmo, gente. Amanhã, olha, início de primavera, o chá de lingerie completa 23 anos. Mas pode continuar. Sim. E a importância, tá? De quem é do mercado estiver aí ao vivo, de fazer um curso de chá de lingerie. Você vai aprender a ter postura diante do seu cliente, saber articular diante do seu cliente, foi o que eu falei junto com a Fátima. Você vai ouvir o seu cliente 50 mais para não ser tão agressivo com ele e acolher. Então nós aprendemos, eu pelo menos aprendi durante o curso com a Fátima, a entender um pouquinho mais o cliente. Então o meu faturamento aumentou em 60%, porque eu consigo expor os meus produtos de uma maneira mais acolhedora, de uma maneira mais objetiva para os meus clientes. Então isso é muito importante. Estude. Para quem ainda não fez curso, mas quer começar, esse é o meu livro, Chá de Lingerie, onde eu conto desde a história, o que você fala para o seu cliente. Tem um capítulo só para cliente, como é que você decora, tá? E você encontra o livro físico, quem vende o meu livro é a Inti Cosmético, e você também encontra na Amazon a versão online. Então, você quer começar? Começa direito. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de sexo na terceira idade, eu vou mostrar meu segundo livro, tá? Que é Sexo, Amor e Sedução. Aqui eu falo de sexo desde o início, desde a paquera e conquista, passando para o sexo, como é que você prepara um ambiente, como é que você quebra a rotina, até sexo na terceira idade. Tem um capítulo aqui maravilhoso falando sobre isso. E você encontra no site da própria editora, da Arbra. Tá? Mas depois eu coloco na legenda.
Miriam, você quer falar mais alguma coisa? Olha como voa, gente, como é gostoso falar de sexualidade com responsabilidade. Como passa, nós levamos aqui 1 hora, eu acho que você nem percebeu, eu também não percebi. Não. Se a direção não está ali com a plaquinha, ó, a gente fica aqui logo umas 3 horas. Com certeza. O seu podcast teria que ter 2h30, eu acho. Ó, tá vendo, produção? Ó. Direção, cadê o estúdio? Tá? Mas é gostoso, né? Porque quando eu falo, o pode isso, Fátima, é exatamente pra gente quebrar tabu, mostrar como funciona o mercado erótico, sensual, e hoje é bem-estar íntimo esse mercado também. Lógico. Né? Os convidados, a semana passada eu tive com o rei do botão aqui, Marcos Castropil, que eu chamei de Clodovil, dei um furo. Ai. Não, mas ele é a cara. Para mim, ele é o Clodovil encarnado. Foi muito bom. Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é levar o esclarecimento, fazer você conhecer um pouquinho mais esse mercado e não ter medo de ousar, não ter medo de modificar um pouquinho, levar isso para sua relação, conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, independente de idade, independente de gênero. Eu quero falar assim uma coisa, nós não deixamos hoje uns vibradores de uma linha especial e nós vamos voltar para falar dessa linha. Sim, não, porque, gente, essa linha especial, depois vai ter um podcast só falando sexo com acessórios. Isso. Nós vamos mostrar tudo para todo mundo, todas as idades, para você ficar tranquilo. Hoje a gente focou muito naquela faixa etária que ninguém foca, que é os 50+. Sim, eu primeiro quero agradecer todos os meus colaboradores, como eu falei, não posso dizer a marca, mas vocês já estão olhando aqui quem é o que está colaborando com o nosso podcast. Agradecer o convite. Eu que agradeço a sua presença. Fico muito feliz quando você me convida, porque eu adoro falar do tema, principalmente ao seu lado. Isso para mim é muito importante, viu? A nossa parceria. Muito obrigada, gente. Um beijo. Beijo. E até o próximo. Até. Beijo. Tchau.